Hoje, nós vivemos uma crise conjuntural seríssima. Além do problema crônico estrutural da armadilha do baixo crescimento, se soma a isso uma crise conjuntural que é multifacetada, uma crise sanitária profunda, uma crise econômica, mais uma vez uma perspectiva de estagflação, empobrecimento da população, inflação ameaçando sair de controle, e nós reunimos um time de primeira para discutir com uma visão no futuro, não só no diagnóstico do presente, mas principalmente um olhar sobre o futuro. No passado, quando nós crescíamos, nós tínhamos severas restrições externas, não tínhamos capacidade nenhuma de importar, nós tínhamos uma inflação crônica e elevadíssima. Todas essas coisas foram dissipadas da vida econômica. Muitas reformas foram feitas. O Brasil de hoje é institucionalmente muito melhor do que o Brasil dos anos 80 para trás. E, então, o baixo crescimento do Brasil é um enigma que nós temos de enfrentar. No entanto, a democracia brasileira, na minha opinião, ela está sofrendo gravemente dos problemas da economia. A baixa qualidade da economia, a eleição de políticos populistas e a desorganização geral que existe no Congresso Nacional, eles são derivados, basicamente, do fato de que o país não cresce. O país não cresce, a maioria da população torna-se cada vez mais pobre e nós perdemos qualquer horizonte de crescimento no futuro. Então, nós podemos nos aventurar num novo caminho, mas saberemos todo o tempo como nós estamos, aonde estamos indo e quais os problemas que temos pela frente. Então, o meu convite, esse é um seminário político aos partidos que estão aqui reunidos e que certamente estão mirando a conquista do poder para quê? Para fazer uma transformação nesse país. Então, não deixar de lado, não abafar a imaginação política e a imaginação social, porque é disso que o país está necessitando. Qualquer que seja a natureza ou o objetivo da política fiscal, claro que tem sempre restrições macroeconômicas e o nosso histórico mostra que as nossas são muito grandes. Acho que é inadequado tomar o grau de endividamento de países avançados, de economias ricas, e trazer isso para a realidade de países emergentes como o Brasil. Então, assim como empresas mais ricas têm maior capacidade de alavancagem, países com PIB mais elevado também têm maior capacidade de endividamento. A gente tem uma dívida muito elevada em comparação a outros emergentes e tivemos um salto muito grande, né? Não é coincidência essa elevação da inflação. A inflação nossa ter acelerado antes do que se observa na experiência mundial e de forma mais intensa, não há para mim dúvidas que isso está associado à questão fiscal. O ponto principal é a nossa insegurança jurídica, que, portanto, quer dizer, esse caminho entre aumentar investimento público e isso gerar ganho de produtividade e investimento privado, com esses ventos contra, e no caso a própria insegurança jurídica, eu acho que é um fator essencial, pois isso acaba sendo bloqueado. Eu acho que a gente precisa focar em outros elementos, não acho que a saída está na expansão fiscal. É isso, obrigada. Diante dessa nova crise, perguntar se aprendemos a lição, né? E esse artigo, a economia do comum, urgência máxima, batem muito na tecla de usar o investimento público para remodelar o nosso cenário tecnológico, produtivo e social. Temos que separar, que acho que tudo está muito misturado no debate hoje no brasileiro, o que são instituições, regras fiscais, do que é a política fiscal e do que é a prática fiscal. Tudo está misturado. Eu vejo, por exemplo, a questão na ordem do dia da PEC do precatório judicial. O problema do precatório é um problema de gestão, erro crasso de gestão. Até porque o precatório é dívida, não é despesa, essa dívida já foi dada quando as decisões judiciais saíram, e o que o resto é saber agora se você vai pagar ou não vai pagar. Esse é um problema de gestão. Uma Receita Federal, como o Banco Central, como os demais órgãos públicos da área econômica, precisam estar preservados dessa confusão que a gente criou nos últimos tempos. Nós temos enormes oportunidades para fazer mudanças e que abram um novo horizonte de longo prazo para o Brasil. Eu acho que o que é fundamental do ponto de vista do desenho da política fiscal é uma sinalização muito clara
de que há solvência fiscal no longo prazo, ou seja, que não há risco de um crescimento explosivo da dívida pública no longo prazo. No entanto, eu acho que a proposta de excluir investimentos públicos do teto dos gastos, que é o que, no fundo, é o que consta da proposta, não é a melhor solução para essa situação que nós estamos vivendo. O problema do Brasil, o risco do Brasil, não é que gasta pouco. O problema do Brasil é que gasta mal. A gente tem que entender isso. A gente não gasta pouco. Então, eu acho que a discussão sobre política fiscal e crescimento necessariamente passa por redefinir prioridades. Redefinir prioridades não é simplesmente falar o investimento está fora do teto. Redefinir prioridades é eu vou cortar aqui para poder aumentar aqui o gasto. Pode não ser de curto prazo, mas é importante que isso seja feito. Esse é um desafio bem mais amplo do que apenas discutir investimento e teto de gastos. O nosso desafio é muito grande, mas eu sou otimista. Eu acho que a gente consegue superá-lo. Obrigado. Se o Estado não consegue fazer um arranjo que consiga tirar as pessoas do passivo social, passar pelo Estado, o Estado lato sensu, o Estado que tem, além dos municípios, o Estado e a União, tem todas as instituições coletivas e o sistema S, para tirar a pessoa do passivo social, passar por esta máquina chamada Estado e colocar na inclusão produtiva. Ora, nós vamos falar em ajuste fiscal, reforma tributária, o Bernardo Api tem total razão, é muito importante. Só que não há país que encontre seu equilíbrio quando concentra a renda, como nós concentramos, e deixa 80 milhões de pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho e já não tinham acesso no mundo analógico. No mundo digital, ele está distante disso. As pessoas têm que estar preparadas, e é isso que nós temos que fazer, dando igualdade de oportunidade a todas as pessoas, preparadas para gerar trabalho e renda. Porque não há um Estado que equilibre fiscalmente, mesmo que ele melhore a qualidade do gasto, tem que melhorar, né? Faça uma bela reforma tributária, e a reforma tributária, Pestana, depois de 40 anos, nós temos uma reforma tributária que para em pé. E um cidadão como eu, que nunca passou nem perto da faculdade de economia, entende a lógica de funcionamento. A reforma proposta pelo Baleia Rossi, construída pelo Bernardo Api, é uma reforma que o Estado devia ter abraçado imediatamente, mas não. Nós ficamos sentados em cima dela, não colocamos ela em votação por coisas que eu nunca compreendi, e aí depois vão votar o remendo no imposto de renda. Tem uma economia gigantesca no país que está no passivo social dormindo, enquanto nós fizemos conta para economizar aqui ou gastar ali. Um abraço. Reforma mais estruturante, você precisa do comando, né? Não é à toa que a privatização da Eletrobras foi uma tragédia, né? Foi muito ruim. Eu me abstive, eu sou um reformista, sou um liberal de direita, me abstive na Eletrobras. A reforma tributária que ele chamou era uma mequetrefe, reforma do imposto de renda, e foi ruim, né? E agora uma tragédia que está acontecendo agora, a reforma, a PEC 32 administrativa. Então, por quê? Não há comando, né? Então, o sistema político está sem comando, e se nós não resolvemos isso, né, não há como pensar em saída para isso. Então, a saída, na minha opinião, é política. A causalidade é do fiscal para o crescimento ou é do crescimento para o fiscal? Eu entendo que o crescimento ajuda o fiscal, não há a menor dúvida. Todo mundo sabe disso. Mas quando você está no impasse, o que você tem que resolver primeiro? Eu acho que as experiências brasileiras são contundentes que a causalidade é do fiscal para o crescimento. O Estado brasileiro ele já é muito grande. Então, a gente tem que entender por que a gente gasta 2% do PIB com justiça e qualquer país igual ao nosso, aqui no nosso entorno, gasta 1,5%. A gente tem que entender por que nos últimos 20 anos o gasto por aluno, no médio, triplicou, já deflacionado pela inflação, e a gente nenhum indicador de desempenho apresentou qualquer melhora. Nós temos que entender por que a gente, foi minha coluna domingo passado, a gente gastou para construir Abreu e Lima 600% a mais. Gente, eu não estou exagerando o número, eu fiz a conta. 600% a mais por barril refinado dia do que a norma internacional. Então, enquanto a gente continuar com esse estado, não vai sair, não vai gerar crescimento. O crescimento não é um ato de vontade. E eu termino concordando com o deputado Eduardo Cury.
O crescimento é um problema político, e o que acontece é que a gente tem tido dificuldade, enquanto sociedade, de construir no Congresso Nacional as condições para gerar um crescimento.